segue acompanhando essa pauta daqui a pouquinho. E aqui no estúdio a gente trouxe hoje para falar sobre habitação, até porque Manaus está entre o Amazonas, na verdade, está entre os estados que tem um déficit habitacional muito grande. Cerca de 100 mil pessoas, famílias, precisam de um lugar para morar. E o secretário de Desenvolvimento Urbano Metropolitano, Marcelo Campelo, nos atendeu e veio aqui prestar alguns esclarecimentos. Obrigado pela presença. Bom dia, secretário. Bom dia, Fábio. Bom dia, Rede Tiradentes. Estamos aqui prontos para falar sobre habitação e sobre o Amazonas Meu Lar, que é o maior programa habitacional da história do Amazonas. Pois é, o Amazonas Meu Lar já até o momento, secretário, conseguiu regularizar ou deu solução de habitação para quantas famílias aqui do estado? Olha só, desde 2019 o Amazonas Meu Lar vem trabalhando a solução de moradia, né? Só de moradia direta foram mais de 7 mil soluções de moradias já ofertadas aqui pelo Amazonas Meu Lar. E nós estamos seguindo com o programa, porque o Amazonas Meu Lar tem vários eixos de atuação, com construções próprias, em parceria com Minha Casa Minha Vida e também com regularização fundiária. Nós temos um número expressivo já contemplado aqui na cidade. Quanto, secretário? Nós temos, a nossa meta, Fábio, é trabalhar com, tem uma meta de 24 mil soluções de moradia. Nós já temos quase 8 mil soluções de moradias já entregues nesse período. E nós estamos, esse ano, nós vamos entregar 3 mil soluções de moradia até o final de 2025. No ano que vem, nós prosseguimos com o Amazonas Meu Lar, principalmente com uma modalidade que está dando muito certo, que nós já entregamos mais de 1.000 soluções, que é o subsídio do Meu Lar, que é aquela entrada que facilita para a população o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Era o maior entrave aqui da história do Minha Casa Minha Vida para o norte do Brasil. Então, com o subsídio, a pessoa consegue financiar seu imóvel com a prestação mais baixa, inclusive muitas delas, a grande maioria, com prestações que equivale ao que seria pago pelo aluguel. Agora, muita gente, pelo menos que eu tenho visto, reclama da dificuldade, de repente, de participar, de se inscrever. Tem essa dificuldade, secretário? Como é que faz para a pessoa poder participar e ter esse incentivo para comprar o seu apartamento? Olha só, pelo nosso aplicativo e pelo nosso site, mais de 180 mil pessoas já se inscreveram. De uma forma muito fácil, interativa, simples. Elas conseguem acessar o amazonasmeular.am.gov.br, que é o site do programa, amazonasmeular.am.gov.br, ou baixar o aplicativo SASE, que tem a aba Amazonas Meu Lar, e seguir os procedimentos lá, que é totalmente interativo, inclusive com inteligência artificial para orientar quem quer se inscrever. Então, não tem dificuldade. Se há uma reclamação na inscrição, ou é por falta que ainda não conheceu o site ou os canais de comunicação, ou mesmo alguma exceção dessa regra. Mas 180 mil se inscreveram. Na época, em menos de 60 dias, nós já tínhamos mais de 150 mil inscritos, ou seja, o que mostra que a tecnologia que nós estamos utilizando é bem acessível à população. Agora, tem algumas restrições ou alguns quesitos que podem eliminar ou não uma pessoa de participar, questão salarial. Como é que o senhor pode, de uma forma breve, esclarecer sobre isso? Olha só, o principal critério do programa Amazonas Meu Lar, trabalhando com o Minha Casa Minha Vida, é a faixa de renda. Então, nós temos 3 faixas de renda. Faixa 1, que vai até R$ 2.850 de salário da família. Nós temos a faixa 2, R$ 4.500 mais ou menos de faixa de salário, e faixa 3 até R$ 8.000 de faixa de renda da família. Então, esse é o enquadramento que a pessoa pode ter para acessar ou o subsídio ou mesmo acessar o FAR, que é o Fundo de Arrendamento, onde vai ser entregue os apartamentos. Pelo FGTS é o financiamento, onde a gente subsidia a entrada. E tem um detalhe, o governador na última segunda-feira fez um anúncio de acompanhar o Minha Casa Minha Vida, que foi anunciado recentemente, para a faixa 4, que é de 8 até 12 mil reais, para quem tem renda de até 12 mil reais. Nós já estamos estudando, ele já autorizou que nós implementássemos também acompanhasse o Minha Casa Minha Vida nessa faixa, para também ter um subsídio de 20 mil reais para essas famílias que queiram acessar esse financiamento. A gente está estudando isso e provavelmente no caso do faixa 4 a gente vai contemplar funcionários públicos das 3 esferas, estadual, municipal e federal, que possam acessar o Amazonas Meu Lar. Secretário, já que o senhor citou aí o nome do governador, tem uma dúvida. A gente está aí no período pré-eleitoral
e a tendência natural seria do governador partir aí para o cargo de senador. Se isso acontecer, esses projetos permanecem mesmo assim? Olha só, a política habitacional é uma política que deve ser de Estado. Um dos grandes problemas das últimas décadas aqui no estado do Amazonas foi que não houve continuidade na política habitacional, nas transições de governo. Então, deve ser uma política de Estado. No caso do Amazonas Meu Lar, foi um programa autorizado pela Assembleia Legislativa, tem um grande arcabouço jurídico de decreto, de lei, etc., que deve ser dado continuidade pelos próximos governantes. Agora, nós temos a completa convicção de que a habitação é fundamental para resolver o problema das cidades. Você acabou de falar do déficit de 100 mil habitantes, mas 100 mil domicílios é só na cidade de Manaus. Porque no estado como um todo é mais, né? É quase 150 mil domicílios de déficit habitacional. A habitação deve ser objeto de a sociedade como um todo deve fazer um pacto aí do bem pela habitação, porque a habitação ela traz todas as outras políticas juntos. Quando você entrega um parque habitacional, como que nós vamos entregar no dia 2 de junho, que é o Parque Residencial Maués, ali do Prosami Mais, com 72 unidades, essas 72 famílias que vão morar lá, elas recebem não só o apartamento, mas elas recebem acesso à energia elétrica, à água, a esgoto, ela recebe mobilidade urbana, acesso à coleta de lixo, a ambulância consegue chegar, a polícia consegue dar segurança, iluminação pública. Então, uma série de outras políticas de desenvolvimento urbano chega somente com um parque habitacional estruturado. O senhor falou na questão do Prosami, tem o Prosami Mais também. A gente observa que esse modelo tem expandido, capital para o interior do Amazonas como um todo. Isso. Nós temos o Prosai, né, que nós fizemos na cidade de Maués, e foi inaugurado pelo governador Wilson Lima em 2019, em outubro, que é uma experiência similar do Prosami, que é feito na capital, no interior. E nós iniciamos no ano passado o Prosai Parintins, que é o maior programa de urbanização e de infraestrutura da história do interior do Amazonas. O maior investimento numa única cidade, nós vamos investir 87 milhões e meio de dólares nos próximos 5 anos. Lá nós vamos dotar a cidade de 100% de água de qualidade, vamos dotar um sistema de coleta de esgoto de 0 para 25%, 504 unidades habitacionais, 832 famílias que vão ser reassentadas saindo da área de risco e uma ampla obra de urbanização ali no entorno da Lagoa da Francesa, beneficiando 5 bairros de Parintins. Daqui a 5 anos, Parintins será uma outra cidade muito mais bonita do que já é. E outros municípios devem receber também esse programa? Sim, nós estamos trabalhando Minha Casa, em parceria com Minha Casa Minha Vida e os municípios de Manaus. O Amazonas Meu Lar complementa o valor que os municípios são beneficiados. O que quer dizer isso? O Minha Casa Minha Vida ele tem um teto de financiamento de R$140 mil por unidade habitacional. Só que você fazer uma unidade habitacional em São Gabriel da Cachoeira por R$140 mil não fecha a conta. Os municípios tentam fazer os chamamentos públicos para a contratação das empresas, mas as empresas não comparecem porque não fecha a conta. Quando nós elaboramos o Amazonas Meu Lar, junto com o governador Wilson Lima, nós detectamos esse problema e nós chegamos num valor de complemento desse valor para poder ser atrativo para a construção civil poder fazer esses apartamentos. Porque é maior o valor para fazer no interior? É maior porque a logística é muito diferenciada, né? Você fazer na capital, ou próximo aqui da região metropolitana, é um preço. Fazer em São Gabriel, fazer em Fonte Boa, fazer em Tefé, são municípios que exigem uma logística diferenciada, o que encarece. Infelizmente, ainda o Minha Casa Minha Vida não contempla essa diferença regional e a gente tem sempre brigado por isso em Brasília. Bom, a gente conversou aqui com o secretário de Desenvolvimento Urbano Metropolitano aqui do Amazonas, Marcelo Campelo. A gente agradece a sua participação aqui hoje com a gente. Bom dia, bom trabalho. Bom dia a todos. Dia 2 de junho, Prosami Mais, 72 unidades no Parque Residencial Maués. Um abraço.